Olá, meu nome é Luciano e neste curso a gente vai tratar de instrumentação, interpretação de dados e monitoramento de estruturas geotécnicas. Todos que trabalham com geotecnia sabem da importância e da relevância de se instrumentar e monitorar estruturas geotécnicas diversas, né? Sejam elas barragens e pilhas, que é mais voltado ao mundo da mineração, mas também estruturas diversas como contenções, taludes, diques e diversas outras estruturas presentes no mundo da geotecnia, né? Bem, primeiro a gente vai tratar desses princípios. Nessa primeira aula a gente vai tratar principalmente da relevância e da importância de se instrumentar, independente da razão que se for, né? Antigamente era menos comum, hoje em dia existe maior tendência e maior facilidade de se propor e de se instrumentar obras geotécnicas. Então, primeiro é bom a gente ter um embasamento sobre a importância e sobre os processos que levam e que a gente pode utilizar para tratar a instrumentação. Bem, os objetivos desse curso são quatro, né? Dessa primeira aula, na verdade, são quatro. O primeiro é entender os principais condicionantes necessários à definição do plano de instrumentação e monitoramento de estruturas geotécnicas. Essa é a primeira parte, essa é a primeira e mais importante parte que a gente tem, que é quando a gente está querendo definir as questões. A gente vai tratar dessa frase muito comum, né, que a gente tem que definir primeiro as questões que a gente quer responder para depois definir qual instrumento a gente quer colocar. Isso é extremamente relevante. O segundo objetivo dessa aula é que você consiga aplicar os conceitos e princípios de cada instrumento na definição do plano de instrumentação. Então, ter em mente claramente quais são os objetivos e quais são os princípios de funcionamento de cada instrumento é extremamente relevante e vai te dar mais segurança para definir seu plano de instrumentação. O terceiro objetivo é que você consiga aplicar os preceitos normativos internacionais vigentes de forma a elevar o nível de qualidade do seu plano de monitoramento que você está sugerindo, né? Hoje em dia a gente não tem, a gente vai ver mais à frente, que a gente não tem normativa nacional sobre o tema. A normativa internacional vigente também é muito recente, é de pouco conhecimento, e ela dá um guia muito importante, é um guia bem interessante de se seguir, porque, né, ter uma norma por trás é bem interessante. Então a gente vai apresentar a ISO 18674, que trata justamente da instrumentação geotécnica. Bom, e por último, não menos importante, resumir as vantagens e desvantagens do método observacional. Você seja capaz de entender o método observacional, que é um método, vamos dizer assim, um pouco usual ainda de ser utilizado na prática, né? É um método um pouco mais arrojado. Então, um dos objetivos é que você consiga resumir ao fim do curso quais são as vantagens e desvantagens, como que você pode, talvez, num projeto futuro, propor a utilização do método observacional, que é um método consagrado, previsto em normas internacionais, e que está ganhando cada vez mais espaço, visto a crescente da instrumentação. Bom, um pouco sobre o histórico, né, das instrumentação de forma geral. É dito que entre 1930 e 1940 a gente tem os primeiros instrumentos geotécnicos, assim, de forma mais abrangente, né? Não foram os primeiros nessa época, a gente vai ver no próximo slide, mas nessa época já se começou a ter maior preocupação quanto aos instrumentos geotécnicos, principalmente piezômetros, né? E também instrumentos geodésicos, né, de medição de deslocamento. Aos poucos a gente observou um avanço para os transdutores elétricos e pneumáticos, né, conforme as tecnologias foram avançando, os transdutores foram avançando com o tempo, né, com a tecnologia. E atualmente o panorama que a gente tem é de um avanço tecnológico constante, né? Então, cada vez mais a gente tem instrumentos diferentes, transdutores diferentes. Hoje em dia a gente tem a fibra ótica, né? A gente vai apresentar na próxima aula também, né, a fibra ótica, mas, né, diferenciando a fibra ótica enquanto elemento transmissor e a fibra ótica enquanto elemento detector, né, enquanto célula, enquanto transdutor de fibra ótica, né, é uma importante diferenciação que tem que ser feita. Então, dessa forma, a gente tem um avanço tecnológico constante. De forma que qualquer literatura que eu for passar a você não vai ser suficiente para abarcar toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então, dessa forma, eu recomendo alguns livros internacionais. A gente tem o Duncliffe, né, que é a principal referência internacional até hoje. É um livro de 88, ele está na sua primeira versão ainda, não teve uma renovação, eu acredito que não vai ter. Tem o Bassett também, de 2012, ele é um livro mais matemático, muito focado
na ideia de aplicação da leitura de dados, ele é bem interessante também. Ele é muito focado nesse enfoque, como eu disse, matemático, e voltado mais à ideia dos estados críticos. Tem uma discussão bem interessante, tem algumas deduções matemáticas a respeito da interpretação de dados geotécnicos, então eu recomendo também o Bassett. E além disso, a gente tem o ICE Manual, que é da Institution of Civil Engineers da Inglaterra, que faz um resumo um pouco mais atualizado do livro do Dunnicliffe. São 2 capítulos, 3 se a gente incluiu do método observacional. Então, existem alguns capítulos do ICE Manual que tratam da instrumentação geotécnica. Além disso, a gente tem os livros nacionais também, algumas referências. A gente tem os anais dos simpósios brasileiros de instrumentação de barragens. A gente também tem a principal referência que a gente tem hoje em dia é o livro do Silveira, de 2003 e 2006, que trata de instrumentação de barragens de enrocamento, barragens de terra e barragens de concreto. Então, ele trata principalmente dessas 2 temáticas. É um profissional que tem uma ampla experiência, trabalhou com diversas barragens, então ele consegue, além de dar um enfoque teórico, muito baseado também no livro do Dunnicliffe, consegue também dar um enfoque prático com dados práticos que ele consegue trazer. Além disso, recomendo fortemente que você conheça e saiba utilizar, e fique inteirado pelo site dos fabricantes. A gente tem diversos fabricantes de instrumentos, e neles a gente tem sempre essa medição do avanço tecnológico. A medição, esse avanço tecnológico é visto a partir dos fabricantes, a partir da aplicação prática, a partir do conhecimento. Então, existem os sites dos fabricantes que a gente pode ver especificação de instrumentos e também acompanhar como está sendo feito esse avanço tecnológico constante. Além disso, eu recomendo também esse site. É um site que compila vários textos elaborados ao longo dos anos. Hoje em dia ele continua sendo atualizado e tem várias discussões interessantes sobre a temática de instrumentação. Bem, antes da gente começar, propriamente dito, eu sempre gosto de frisar essa frase, que é: todo instrumento em um projeto deve ser selecionado e posicionado para ajudar a responder uma determinada questão. Se não existe pergunta, não deve haver instrumentação. Essa é uma frase que foi inicialmente talhada aí pelo Ralph B. Peck, mas o professor Dunnicliffe também adaptou, e gostaria de aproveitar esse slide aqui para fazer uma homenagem ao professor Dunnicliffe, que infelizmente nos deixou ano passado. Tive a honra de ter um curso com ele, e ele é uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante nessa área de instrumentação, talvez a principal referência mundial nessa área de instrumentação no mundo. Então, deixo aqui a minha homenagem. Então, primeiro, vamos tratar da importância da instrumentação e monitoramento. A gente tem sempre a comparação clássica entre a engenharia geotécnica e a engenharia estrutural. É isso talvez que faça com que muitos engenheiros como você venham para a engenharia geotécnica, não vá para a engenharia estrutural, que é a diversidade e o nível de incerteza que a gente tem na geotecnia. Ele é muito maior que o nível de certeza que a gente tem na engenharia estrutural. Se a gente estiver pensando a nível estrutural, a gente vai ter materiais que a gente conhece as propriedades, a gente conhece o comportamento. E isso eu não estou dizendo que não é importante monitorar e instrumentar estruturas de concreto ou de aço, mas estruturas geotécnicas elas têm maior relevância de se monitorar justamente pelo nível de incertezas, pela variabilidade apresentada pelos materiais geotécnicos. Então, essa é a principal importância, vamos dizer assim, da instrumentação e monitoramento. Ela nasce nesse contraste que a gente tem com outras áreas da engenharia, por exemplo. Bom, no histórico mundial, um breve histórico, em 1853 a gente teve as primeiras medições topográficas da barragem de Grosbois, na França, com prismas. Em 1890 a gente teve o desenvolvimento de piezômetros, o primeiro relato de desenvolvimento de piezômetros na Índia. Entre 1910 e 1920 a gente começou a ver a utilização dos piezômetros em barragens, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. A partir de 1916 a gente teve o desenvolvimento das células de pressão. Em 1931 a gente teve a patente do medidor de corda vibrante, que talvez hoje seja o instrumento de medição mais importante, mais utilizado, eu diria que até mais no exterior do que aqui, para a medição de polo pressão. E a partir de 1950 a gente teve o desenvolvimento constante, igual eu relatei a você anteriormente, que hoje a gente não consegue dar conta do nível de avanço dos instrumentos geotécnicos, e o mais importante é sempre entender os princípios de funcionamento do instrumento que você quer aplicar. Então, aqui nessa imagem mais
abaixo, a gente tem a aplicação de um extensômetro, né, colocado sobre um aterro, e que a gente tem uma sala de piezômetros hidráulicos numa barragem na Inglaterra. É bem interessante notar o volume e o tamanho de uma sala para medição de piezômetros hidráulicos comparado à facilidade com que a gente tem hoje em dia de monitoramento de forma eletrônica, né, automatizada. Então a gente consegue ver bastante essa diferença. Quanto ao histórico do Brasil, essa fonte, esse dado é citado no livro do Silveira. A gente começa em 1950, muito impulsionado pela construção de hidrelétricas, né? O desenvolvimento de instrumentos e o desenvolvimento da instrumentação no Brasil. Né? Aqui a gente consegue ver um avanço do número de barragens instrumentadas conforme os anos se passam no Brasil. E só em 1970, né, o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e a CESP, que é a Companhia Elétrica do Estado de São Paulo, começam a desenvolver os primeiros instrumentos nacionais. Nessa época também foi muito fomentado pela indústria nacional por uma necessidade, né? Uma necessidade gerada pelas crises econômicas. Houve essa necessidade de se fabricar instrumentos, não importar instrumentos, e a gente conseguiu ver um crescimento do número de barragens instrumentadas no Brasil, muito por conta desse desenvolvimento das centrais hidrelétricas, mas também pela facilidade que estava tendo com o desenvolvimento de instrumentos nacionais. Bom, agora entrando na parte dos conceitos, é muito importante a gente, primeiramente, entender a diferença de alguns conceitos, né? E o primeiro, que é sempre muito confundido, é a questão da precisão versus a acurácia, né? Aqui a gente tem que a precisão ela é quase que um sinônimo de repetibilidade e de reprodutibilidade, né? E ela é a aproximação de um número em relação à média dos valores aferidos. A gente tem aqui que a acurácia ela está ligada ao grau de exatidão. Então, a acurácia é diferente de precisão. E a acurácia ela é a aproximação ao valor real da grandeza medida, né? Então, se a gente considerar como leitura correta, né, nesse nosso alvo aqui, esse é um exemplo muito clássico de entendimento sobre precisão e acurácia. Se a gente tiver que nosso alvo é a nossa medida certa, a gente tem que esse instrumento aqui, vamos dizer que o instrumento está medindo esse valor aqui fora do nosso target, né, fora do nosso alvo aqui. A gente vai ter que esse instrumento aqui é um instrumento preciso, porque ele consegue, a partir da média, ter uma aproximação melhor, né? Se a gente for olhar aqui, mas ele não é um instrumento com elevada acurácia. Se a gente olhar esse instrumento aqui, né, a gente vai ter que ele tem baixa precisão e uma boa acurácia, porque ele está chegando próximo à aproximação desse valor real medido aqui, correto? E aqui seria o mundo perfeito, né? É um instrumento acurado e preciso ao mesmo tempo. Então, ele consegue repetir várias vezes, né, nesse caso aqui 3 vezes, medidas próximas e medidas próximas entre si e próximas ao valor real que se quer medir. Então, é o mundo perfeito, né? É um instrumento preciso e com acurácia. Essa diferenciação é importante de ser feita. A gente tem algumas características também que a gente tem que observar nos instrumentos, né? Primeiro é a conformidade, né? É um valor importante de ser medido, né? Depois vem a resolução, é saber em qual resolução que a gente está trabalhando com o nosso instrumento. Depois é o campo de leitura, que se difere um pouco da resolução. A gente tem também a amplitude, né? Saber qual que é a faixa de trabalho de valores, né? Qual que é o valor máximo que eu consigo medir, o valor mínimo que eu consigo medir. A resolução, né, ela está trabalhando com o valor mínimo, né? Então está muito ligada a uma faixa de valores ligada à amplitude, né? Então normalmente a resolução é dada em porcentagens do valor da amplitude. Então se eu tenho uma amplitude que varia de 0 a 5 PA, eu posso falar que a minha resolução é de 0,0,1% da minha amplitude, né? Então essa é a resolução que eu vou conseguir ter do meu equipamento, né? A gente tem também a linearidade. Aqui tem uma demonstração visual do que seria a linearidade, né? Quando a gente calibra o instrumento, normalmente a medição nos dá isso aqui.
mas a nossa interpretação ela é linear. Então a gente consegue ter, a partir dessa curva de calibração e da linha reta que se tem entre eles, uma medida da linearidade desse instrumento, né? Outro parâmetro importante é a esterese, ela está ligada a instrumentos que têm uma deformação cíclica, né, que ciclam, né? Então, normalmente é um instrumento que tem carregamento e descarregamento, e essa diferença entre o valor registrado durante o carregamento e o valor de descarregamento é dado pelo nome de esterese, né? A gente tem o comportamento esterético do instrumento ou do valor medido. Outro valor importante é o ruído. O ruído é um valor indesejado, mas, né, a gente vai sempre ter um valor padrão de ruído que a gente pode ou não aceitar, e normalmente isso é dado nos manuais de instrução. Bom, a gente também tem que se preocupar com os erros. Então a gente tem diversos tipos de erros. Uns ou outros podem ser mitigados, né? Outros não, né? Então a gente tem erros grosseiros, a gente tem erro sistemático, a gente tem erros de conformidade, a gente tem erros ambientais. Os erros ambientais muito ligados às condições ambientais do próprio equipamento, de onde o instrumento está inserido. A gente tem os erros observacionais, isso é mais verificado, por exemplo, em instrumentos de leitura manual, né? Então, uma pessoa vai lá, lê o valor dado pelo instrumento e erra. Então, é um erro observacional. A gente tem um erro de amostragem e a gente tem um erro randômico, né? Que é um erro que é inerente ao processo de instrumentação e de medição. E é um erro que é difícil de ser medido, né? E, inclusive, o Dunnicliffe ele menciona a lei de Murphy, que ele considera que é um erro também possível, né? De que se alguma coisa vai dar errado na leitura, ela vai dar. Então, tem que dar errado, ela vai dar. Então, o Dunnicliffe ainda coloca esse apêndice do erro causado pela lei de Murphy. Bom, como eu disse inicialmente no nosso primeiro slide, não existem normas nacionais aplicáveis exclusivamente à instrumentação. O que a gente tem são normas ligadas a projetos geotécnicos, sejam eles quais forem, né? A gente tem normas de obras de talude, obras de barragem, obras de pilha, que exigem a instrumentação. Só que exigem, né, recomendam a instrumentação, outros exigem, né, falam que deve ser feita, né, a instrumentação. Só que não existe nenhuma norma brasileira, nenhuma NBR, que trate especificamente da instrumentação, enquanto critérios que devem ser observados, enquanto tipo de instrumento, quais são os critérios que devem ser observados para cada instrumento. E existe ainda um esforço recente de normatização internacional que estabelece requisitos mínimos, né? E esse esforço ele é condensado na forma da norma ISO 18674. Ela ainda está em evolução, né? É uma norma única, mas dividida em várias partes. Então ela foi sendo divulgada aos poucos, né? E continua sendo divulgada. Existe previsão de mais ou menos 10 partes. Então, basicamente, todos os instrumentos possíveis de serem monitorados e aplicados a estruturas geotécnicas vão ser objeto dessa revisão, dessa revisão normativa. E a primeira delas foi, né, justamente estabelecendo regras gerais. E é dessa norma primeira que a gente vai tratar. Na próxima aula, a gente vai tratar da parte 4, que trata dos piezômetros, e assim sucessivamente. Depois a gente vai tratar da parte 3, que trata dos inclinômetros, e por fim, da parte 5, que trata das células de pressão. Né? Então, é um esforço recente que tem sido feito por várias pessoas, tanto da indústria, né, quanto da academia, para que a gente consiga estabelecer um padrão de qualidade mínima à instrumentação, né? Para que a gente não faça o esforço de instrumentar alguma estrutura seja em vão. Né? Bom, essa norma internacional, a parte 1, que trata das regras gerais, ela traz alguns conceitos importantes que eu vou trazer a você. O primeiro são os tipos de leitura, né? Então, durante o processo de instalação, a gente pode ter alguns tipos de leitura. Então, por exemplo, aqui é um gráfico bastante interessante que a gente consegue ver, consegue enxergar visualmente, né, essa diferença entre os tipos de leitura. Então, por exemplo, instalei o meu piezômetro. Aqui, então, o processo 4 é o processo de construção, o processo de instalação do instrumento. Eu tenho a minha primeira leitura. Após esse tempo, eu vou ver que a minha leitura vai evoluir. Eu vou chegar nessa leitura aqui, que é a leitura 0. Né? A partir disso, eu consigo observar um certo grau de estabilização.
e a partir desse valor 3 aqui, eu consigo obter minha leitura de referência, né, que é a leitura que eu vou utilizar como referência para as minhas próximas medições. Bom, outros requisitos básicos que essa norma cita são a conformidade com o projeto. Então, eu não posso fazer um projeto de instrumentação, definir um plano de monitoramento sem estar com conformidade com o projeto. Esse é um requisito até óbvio, né, se a gente for parar para pensar. Existem também essa questão com a preocupação em responder questões específicas, né, que ele manta da instrumentação que eu disse inicialmente, de que todo instrumento geotécnico deve existir para responder uma questão. Se não existe questão a ser respondida, não há necessidade de ter um instrumento, né? Então, na norma deixa bem claro isso. Então, a gente tem que sempre justificar a utilização de determinado instrumento. O próximo requisito básico são requisitos relacionados à segurança, estão relacionados a diversas normas de segurança que a gente pode ter, né? E as outras são da necessidade de se medir, de ter medições geodésicas, né? Que são medições relacionadas a deslocamentos, são medições necessárias para a definição de um plano correto de monitoramento. Então, a gente tem que sempre se preocupar em medir geodesicamente também. Bom, a norma ISO 18674 também, a parte 1, ela traz esse esquema que eu apresento aqui, de como se daria, vamos dizer assim, a apresentação de um plano de monitoramento da forma mais ideal possível, né? Então, primeiro, a gente tem a identificação de um problema geotécnico, né? Muito relacionado àquela questão que eu disse, que eu estou sempre repetindo, né? Então, a gente tem que sempre ter em mente qual é o objetivo do nosso plano de monitoramento e a identificação dos parâmetros chaves que a gente quer medir, né? Determinado parâmetro pode não ser relevante para o meu projeto, para a minha estrutura. Então, é interessante sempre ter a identificação. A partir dessa identificação, dessa conceituação da instrumentação, a gente passa para o conceito de monitoramento, né? Então, a gente vem um problema geotécnico a nível conceitual, por exemplo, ou a nível básico, executivo que for, e a gente parte para o conceito de monitoramento. A partir do conceito de monitoramento, a gente chega no programa de monitoramento, né? É uma visão mais sistemática do que vai ser meu plano de monitoramento, né? A partir disso, eu consigo estabelecer quais vão ser os requisitos, quais são os tipos de sensores que eu vou utilizar, né? Então, se eu vou utilizar um piezômetro, mas eu vou utilizar um piezômetro elétrico, ou vou utilizar um piezômetro de corda vibrante, ou um piezômetro de fibra ótica, por exemplo. A partir disso, eu consigo definir também qual vai ser meu tipo de transmissão, né? Qual vai ser meu tipo de aquisição de dados, também é interessante. Consigo definir a alocação do meu instrumento, é uma parte relevante, muito importante, né? Existem até pessoas que pulam um pouco e vão direto para essa etapa, eu considero um pouco errada, né? A gente tem que sempre procurar identificar primeiro quais são os parâmetros, para depois identificar onde eu vou colocar o meu instrumento, para depois definir qual vai ser minha frequência. Então, são esses três principais pontos aqui que a norma elenca como mais relevantes a primeira definição do programa de monitoramento. A partir disso, eu consigo estabelecer os requisitos necessários de instalação e os procedimentos de instalação que eu vou utilizar. Então, igual eu disse anteriormente, o avanço tecnológico hoje é tanto que a gente tem diversas formas de diversos tipos de instrumentos, né? Mas também a gente tem o que é aplicável na prática. Então, a gente tem que sempre ver, né, e ter em mente qual o nível tecnológico que a gente vai conseguir aplicar na nossa obra geotécnica, né? Então, a partir disso, a gente estabelece os requisitos de instalação e os procedimentos que vão ser adotados para instalar determinado instrumento. A partir disso, a gente define a instalação e a coleta de dados inicial. Isso é muito importante porque a gente consegue verificar a razoabilidade das leituras. Então, se a gente coloca o instrumento, o piezômetro, e vê que esse instrumento está me dando valores muito acima ou muito abaixo do que eu estava esperando, existe uma verificação da razoabilidade dessas leituras, né? Então, a gente vai ter que se preocupar com isso também. E a partir disso, a gente começa a emitir os relatórios de monitoramento da estrutura. Então, isso aqui seria uma visão ideal do que seria o procedimento a ser adotado para definir instrumentação e monitoramento geotécnico. Bom, a norma ISO 18674 também trata dos requisitos do sistema de monitoramento. Então, o sistema de monitoramento tem que ser robusto, ele tem que ser identificado quais são os fatores de influência. Então, se eu tenho um fator de influência que eu consigo mitigar, eu vou ter que mitigar. Então, o sistema de monitoramento ele tem que identificar também quais são os fatores de influência, ou, se eu não consigo mitigar esse fator de influência, qual que é a preocupação
que eu vou ter que ter durante a interpretação dos dados, né? A gente tem que sempre se preocupar com redundância, né? Mas ao mesmo tempo que eu tenho que me preocupar com a redundância, eu não posso colocar instrumentos em vão, né? Então a gente tem que sempre se preocupar em ter medições redundantes, principalmente naqueles parâmetros críticos e nos locais críticos que eu identifico no meu projeto, no meu programa de investigação, no meu programa de instrumentação, e colocar medições redundantes. Mas eu também não posso colocar instrumentos a esmo, né? Porque isso acaba fazendo com que a instrumentação perca o valor, né? A pessoa que vai estar vendo o plano de instrumentação, ou o cliente de forma final, né? Ele vai identificar que o plano de instrumentação ele foi mal feito, porque ele prevê instrumentos onde não havia necessidade de ser colocado, né? Outra coisa é a estabilidade, né? O instrumento tem que ser estável a longo prazo, principalmente, né? Dependendo da estrutura. A gente tem, hoje em dia, tendo uma discussão grande a respeito da estabilidade a longo prazo de determinados instrumentos, né? Muitos ainda não foram sujeitos e estão sendo objeto de estudos acadêmicos, né, para verificar qual a estabilidade a longo prazo de vários instrumentos, né? E os instrumentos, o sistema de monitoramento, ele tem que ser passível de calibração e dos testes de vida, né? Os testes de vida são muito comuns em pesões do tipo Casagrande, como a gente vai ver. Então, os instrumentos eles têm que ser passíveis de calibração e teste de vida para que a gente possa coletar a melhor informação possível vinda desses instrumentos. Bom, outro ponto importante é o relatório de instalação, né? Hoje em dia a gente tem, apesar de ter muitas estruturas instrumentadas, né, falando especificamente de barragens, o relatório de instalação ele é extremamente relevante. Ele deve ser submetido, segundo a ISO 18674, após a instalação do instrumento, né? Ele deve conter informações sobre a propriedade do instrumento, né? Qual é o projetista e quem instalou. Além disso, como foi o processo de calibração e quais são as propriedades do material, qual é o modelo do material, né? Além disso, um detalhamento da instalação. Esse detalhamento da instalação ele é muito importante para depois, quando você estiver identificando e analisando os seus dados de monitoramento, para saber qual é a cota que você conseguiu chegar, qual o perfil de solo, por exemplo, se for uma instalação em profundidade, como é o perfil de solo que conseguiu atravessar. Isso é importante até para a definição do modelo geológico, por exemplo. A gente pode utilizar informações obtidas durante a instalação para a calibração do modelo geológico, por exemplo, né? E além disso, trata da leitura inicial também, isso é muito importante, né? Além disso, alocação, igual eu disse, sobre coordenadas de instalação, né? E assinatura de responsabilidade. Deve existir assinatura de responsabilidade, segundo a ISO 18674, para a instalação de instrumentos, para que a gente consiga ter uma rastreabilidade de quem fez e quem é o responsável pela instalação desse instrumento. Ela também traz uma lista de diversos instrumentos, né? Primeiro, quais são os parâmetros, depois qual é o tipo de monitoramento recomendado, né? Então, se por exemplo a gente quer medir o deslocamento de um ponto, né? A gente tem os métodos geodésicos, igual eu falei. A gente pode ter, se a gente quiser medir o recalque, a gente tem os instrumentos de nivelamento, né? O sistema de nível líquido, a gente tem os medidores de recalque hidrostáticos. Se a gente quer medir o deslocamento horizontal, a gente tem os pêndulos, né? Isso pensando numa instrumentação mais vinculada até a estruturas, não necessariamente uma barragem ou uma pilha, né? O deslocamento em uma descontinuidade, então a gente tem os crack meters, né? Que se a gente tiver uma fissura numa barragem, por exemplo, a gente consegue instalar esse crack meter em cada lado perdão, a gente consegue instalar um marco em cada lado da fissura, e nesse meio a gente consegue instalar um fio, né? E o crack meter consegue medir o avanço da fissura, o aumento da fissura ou não com o tempo, né? É um medidor bastante interessante quando a gente já tem um problema identificado, né? A gente consegue medir também em um ponto força, né? A partir das células de carga e dos strain gauges, né? Em elementos estruturais, por exemplo. Em mudanças de pressão, a gente tem as células de tensão total, que medem a pressão total no solo, né, a tensão total do solo. A gente tem em rochas os medidores de tensão, que são colocados em furos em rochas. A gente tem as cargas de pressão d'água, né, que são os piezômetros mais comumente utilizados. A gente tem também os medidores de vazão para medição de vazão. Se a gente quiser uma medição em linha, né, uma medição em mais de um ponto, a gente tem os extensômetros, os strain gauges também. Para inclinação, né, medição da inclinação, a gente tem os inclinômetros e os tiltímetros, né? Se a gente quer medir a orientação, a gente tem os deflectômetros, né? Que
que é um instrumento muito relevante também para obras do tipo contenção, por exemplo, é uma obra, uma estrutura bastante interessante de se utilizar os deflectômetros, por exemplo. Bom, na próxima aula a gente vai tratar do plano de monitoramento e entender quais são os requisitos básicos para que a gente consiga trazer e apresentar um plano de monitoramento robusto para nosso cliente.